Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro. Agora voltei aqui em carreira solo, depois de uma temporada com vários convidados. Vamos voltar a falar um pouquinho nas quartas-feiras também sobre estratégias de marketing digital. Tudo de uma maneira simples, descomplicada, para que você consiga aplicar de verdade e ter resultados, né? Aumentar as suas vendas. E o assunto que eu separei para a gente conversar hoje é a visão completa de uma estratégia muito simples de ser implementada e que gera vendas, que gera resultados reais e faz isso principalmente otimizando o teu tempo, otimizando os teus recursos. Vou apresentar aqui para vocês, a gente vai conversar, quem tá aqui ao vivo vai poder tirar as dúvidas comigo, né? Como aplica isso no seu negócio, como pode implementar. Então a gente vai falar sobre este assunto, uma estratégia muito simples que você consegue realizar tranquilamente, mesmo que você trabalhe sozinho e que gera vendas sem precisar dominar aí muitas ferramentas ou coisas muito avançadas. Quem tá chegando, me dá um ok se tá me vendo, me ouvindo. Boa noite, Elvira, Claudiene, boa noite, Mário, Gisele, sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês estão chegando, eu vou só colocar aqui o assunto da nossa live para quem chegar depois sabendo do que a gente está falando, tá? E por favor, me deem um ok se estão me vendo e me ouvindo bem. Uma estratégia simples para você vender mais. Então, hoje a gente vai ver uma estratégia do início ao fim, para que vocês tenham clareza do que vocês precisam fazer para parar de ficar só produzindo conteúdo aleatório, só gastando tempo no Instagram e começar a ter resultados. A gente vai falar realmente sobre o que importa, sobre vendas, tá? Então, sobre isso. E fiquem muito à vontade para ir colocando as dúvidas de vocês, para a gente ir batendo um papo aqui sobre estratégias de marketing realmente. Primeira questão, né, pra gente começar, eu vou abordar com vocês 4 pontos, vou falar o que vocês devem fazer, tenho as minhas anotações aqui para não esquecer de nada, vou falar o que vocês precisam fazer e quais os cuidados vocês precisam ter nos erros mais comuns, que são erros que muitas vezes vocês acabam nem se dando conta que estão cometendo e isso acaba prejudicando demais vocês. Tudo que eu vou trazer aqui é com base nas mentorias que eu faço para os membros da comunidade. Então, é com base nos relatos reais, nas dificuldades reais de quem está implementando, de quem está no campo de batalha, com base no que eu faço aqui na agência também, no dia a dia, implementando campanhas, acertando, errando, corrigindo a rota, testando de fato o que funciona. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudá-los. Então, peguem papel e caneta, anotem essas informações e fiquem muito à vontade para conversar, certo? A gente vai falar sobre Instagram, tá? Essa estratégia que a gente vai falar, ela é muito voltada para o Instagram, mas ela também pode ser aplicada, ela também funciona em outras redes. Por que eu vou falar sobre Instagram? Porque de todas as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, as redes sociais que a gente tem disponíveis, o Instagram, ela é a mais simples de ser operada, é onde as pessoas passam a maior parte do tempo. Então a gente tem muitas pessoas durante muitas horas aqui nessas redes e ela também gera mais vendas de maneira mais rápida que outras redes. Por isso que eu vou falar sobre ele, tá? Essas orientações eu vou falar sobre ele. Mas antes de eu entrar especificamente aqui no Instagram, o que vocês precisam ter em mente? Vocês precisam ter em mente o processo de vendas. Para que eu consiga ter vendas de fato, para que eu consiga vender o meu serviço, eu preciso, antes de mais nada, despertar o interesse das pessoas. Eu preciso, antes de mais nada, fazer com que elas saibam que eu existo. Então, essa é a primeira etapa do processo de vendas. Ninguém vai comprar de você se, pelo menos, não souber que você existe. Então, o primeiro passo que eu tenho que ter em mente na hora que eu começo a usar o Instagram é o que eu vou fazer para aparecer para mais pessoas, para fazer com que mais pessoas saibam da minha existência, para que mais pessoas me percebam neste mercado gigantesco. E aí eu vou voltar e eu vou explicar o que você deve fazer para atrair a atenção das pessoas. Quem aqui hoje
tem um perfil já no Instagram, que vem produzindo conteúdo há bastante tempo, mas não consegue atrair novos seguidores, não consegue aumentar essa base de pessoas que te conhecem. Alguém aqui passa por essa situação? Tipo, tô aqui, tô gerando conteúdo, tô fazendo publicação, mas a minha base não cresce. Eu continuo com o mesmo número de seguidores. Então a gente vai entender o que a gente vai fazer para resolver esta primeira etapa. Quando eu desenvolvo ações para aparecer para mais pessoas, a segunda etapa no processo de vendas é o quê? É eu conquistar a confiança dessas pessoas de que eu sou a melhor alternativa para ajudar ela a resolver um problema ou conquistar aquilo que ela deseja. Por quê? Confiança é uma palavra fundamental na hora da venda. Vocês não compram de quem vocês não confiam, correto? Se vocês olham e dizem, será que é bom? Será que vai funcionar mesmo? Será que essa pessoa sabe realmente o que está fazendo? Então, o segundo estágio é conquistar a confiança. Então, primeiro eu preciso aparecer para as pessoas. Depois, para quem eu apareço, eu preciso conquistar a confiança, porque se eu não tenho confiança, eu não compro. E a confiança é em dois sentidos. A confiança em você como profissional, de que você é a melhor pessoa para ajudar, que você entende realmente da situação dela, e confiança de que o serviço que você está oferecendo realmente é um serviço bom e que funciona. Então, a confiança precisa ser trabalhada nesses dois aspectos. Então, o primeiro passo, atração. Preciso aparecer. Segundo passo, conquistar a confiança. A Claudiane colocou aqui né? Ela não consegue atrair seguidores. A gente já vai ver o passo a passo. A Nilda colocou, tenho até seguidores, mas não vendo muito. Aí, Nilda, o teu problema pode estar ou no segundo passo, de não conquistar a confiança em você e no teu produto, ou então no terceiro passo. Eu atraí, conquistei a confiança, as pessoas, poxa, ela entende, esse serviço é bacana, realmente faz sentido para aquilo que eu tô precisando. Vem o terceiro passo. E o terceiro passo pode parecer um pouco cômico, mas poucas pessoas executam ele no volume que precisa e da maneira que deve. O terceiro passo é fazer ofertas. Se eu não faço oferta, se eu não apresento meu serviço, se eu não convido as pessoas para agirem, para comprar, se eu não explico como aquele meu serviço funciona, se eu não deixo claro para quem é, as pessoas não compram. Elas não vão comprar só porque te conheceram, elas não vão vir pedir o que você tem para vender só porque elas te acharam confiável. Então, se eu não realizo as 3 etapas, e a gente vai ver os cuidados dentro de cada uma e os erros dentro de cada uma, se eu não faço de maneira consciente e intencional ações para todo dia estar atraindo novas pessoas para o meu perfil, ações para estar conquistando a confiança de quem chega, e se eu não faço oferta, se eu falho em qualquer uma dessas etapas, eu não tenho resultado. Então, esta é a lógica das vendas que vocês precisam ter em mente. Quando eu estou usando o meu Instagram, meu objetivo nesse momento, meu objetivo com essa ação, meu objetivo com esse post é o quê? É atrair, ganhar a confiança ou fazer uma oferta? Então, quando eu tenho esse entendimento em mente e eu levo isso para execução e eu fico repetindo esse processo, entendendo o que funciona melhor aqui, o que não funcionou aqui, o que eu vou ajustar, eu começo a botar engrenagem para girar. E daí vocês podem estar falando assim, ok, Elis, eu entendi essa lógica, mas na prática, como que eu executo cada uma dessas ações? O que de fato eu preciso fazer para que cada uma dessas etapas funcione? É o que eu vou falar para vocês, tanto o que vocês devem fazer e o que provavelmente vocês podem estar fazendo de errado. Agora me respondam aqui antes de eu explicar esse passo a passo.
A lógica do processo de vendas ficou clara para vocês? Tá entendido? Que eu obrigatoriamente preciso seguir esses 3 passos? Coloquem aqui um sim, ou um ok, ou um positivo, para eu saber se eu posso avançar agora para detalhar cada uma delas. Porque ter essa lógica em mente é fundamental. Porque na hora que eu vou executar, eu preciso saber em que etapa desse processo eu tô. Ficou claro, Nilda? Legal. Claro, Elaine? Ok, então vamos seguir. Entendido a lógica, vamos voltar lá para o primeiro passo. Se eu preciso atrair as pessoas, eu preciso fazer com que elas me percebam. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, a gente precisa entender do Instagram. O Instagram, ele tem live, é uma ferramenta dentro do Instagram. Ele tem stories, que é uma ferramenta dentro do Instagram. E ele tem o feed, onde eu consigo fazer posts com imagens ou com fotos, ou posts com vídeos. O Instagram tem essas 3 ferramentas. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é, se o meu objetivo é atrair as pessoas, o espaço que funciona para isso é o feed. O feed serve para atrair público novo. Então, quem hoje pensa em só fazer stories, acaba não atraindo as pessoas. Por quê? Se o meu objetivo naquele momento, com aquela ação, é atração, eu tenho que olhar pro feed. E aí eu vou escolher se eu vou usar um post construído, se eu vou usar uma foto ou se eu vou usar um vídeo. Mas é feed. Só que dentro do feed tem um tipo de conteúdo muito específico que funciona, que é o famoso conteúdo de topo de funil. Quem já ouviu falar em conteúdo de topo de funil? Então, estou falando de atração, eu preciso olhar para o feed. Além de olhar para o feed, eu preciso olhar para conteúdo de topo de funil. Conteúdo de topo de funil é aquele conteúdo que eu vou falar não do que eu faço. Eu não vou falar do que eu tenho para vender. Eu vou falar de algo que interesse as pessoas que eu quero atrair. Então, o que eu preciso fazer? Coisas que a gente já conversou aqui em outras lives. Eu preciso entender claramente quais são os problemas do meu cliente que eu resolvo. Só que não adianta ser só os problemas macro, aqueles problemas grandões, aqueles problemas quase conceituais. Eu tenho que fazer um mergulho e entender os pequenos problemas, as pequenas situações que estão irritando, incomodando, ou travando, ou dificultando a vida do meu cliente no dia a dia. Esta é uma abordagem. Então, quando eu falo de atração, fazer com que as pessoas me percebam, me conheçam, não adianta eu sair falando sobre mim. Eu preciso falar sobre elas. E para eu conseguir falar sobre elas, eu preciso entender quem é essa pessoa. Eu preciso entender quais são os problemas que eu resolvo. Só que tem o outro lado. Eu não preciso falar só de problemas. Eu posso falar também de desejos, de vontades. Porque dependendo do nicho que você trabalha, você não resolve necessariamente um problema. O que é muito mais forte para você é um desejo que você ajuda a conquistar. Mas, de novo, eu vou estar falando de algo que interessa para aquela pessoa. Então, o conteúdo de atração, para eu ser percebido, ele tem que falar do outro. Da pequena situação que a pessoa... Quem aqui já não esbarrou num post e disse assim, cara, sou eu. Isso aqui foi escrito para mim. Isso aqui tá relatando o meu dia a dia. Passei por isso hoje. A pessoa que consegue escrever esse tipo de post ou fazer esse tipo de vídeo é a pessoa que parou e pensou, quem é meu público e no que eu ajudo ele? Eu ajudo ele a resolver o quê ou conquistar o quê? Então, isso que vocês têm que ter em mente. E o meu convite é, quando sair aqui dessa live, olhem lá pro feed de vocês, pro Instagram de vocês, se vocês estão fazendo esse tipo de conteúdo.
Ou se o conteúdo que eu encontro lá, o tipo de postagem que eu encontro lá, é aquela postagem que fala de coisas extremamente técnicas, que falam daquilo que você faz e não daquilo que interessa para a pessoa. Façam essa análise, tá? Só que daí vem um outro porém, que aqui muitos podem se identificar também. Eu tô gerando conteúdo para atrair, tô fazendo isso de maneira intencional. Este conteúdo que eu vou fazer aqui, ele é para atrair as pessoas certas aqui para o meu perfil. Ele é um conteúdo que vai para o feed, porque o feed é o lugar certo para atrair pessoas. Vocês podem acertar a mão até aí. Só que onde que vem um erro clássico? O erro clássico é postar o conteúdo e rezar. Rezar para que ele viralize, rezar para que ele alcance o maior número de pessoas. E aí vem uma dura realidade. O ambiente do digital, independente da rede social, ele está cada vez mais concorrido, porque ele é uma ferramenta usada por todo mundo. E a gente está disputando espaço. A entrega orgânica, a entrega natural de um conteúdo, ela é muito baixa, ela é muito pequena. E aí tem pessoas que saem fazendo 2, 3, 4 posts por dia, né, com o intuito de achar um premiado que vai atingir o maior número de pessoas. E o que acontece quando você sai fazendo uma cacetada de conteúdo por dia? Você não consegue fazer o teu serviço direito, você não atende os teus clientes, ou você acaba fazendo um conteúdo muito raso, muito superficial, muito mal feito. Então, qual é o caminho inteligente para fazer isso? É eu criar um bom conteúdo, muito bem focado no público que realmente pode comprar de mim, e eu fazer um pequeno investimento em impulsionamento. Sabe o botãozinho azul que a gente tem ali no Instagram? Você pode usar aquele botão azul para fazer com que aquele conteúdo que você criou seja entregue para o maior número de pessoas possível. Isso vai fazer com que outras pessoas fora dos teus seguidores te conheçam, comecem a perceber a tua existência. E a gente está atingindo o quê? O nosso primeiro objetivo: aparecer para mais pessoas. Fazer com que mais pessoas nos conheçam. Então eu crio o conteúdo certo, que fala sobre elas, no lugar certo, que é o feed, e eu uso a inteligência, eu uso os recursos do Instagram para botar a máquina a trabalhar para mim. E eu não tô falando, gente, de grandes investimentos. Hoje, com R$10 por dia, você consegue fazer isso. A gente tá falando de R$300 por mês. Ah, Elis, eu ainda não tenho R$300 por mês para investir em mídia. Mas e se você fizer 10 dias? R$100, em vez de não fazer nada. Em vez de gastar horas e horas e horas criando qualquer tipo de conteúdo, quando você podia criar algo mais pensado e mais intencional. Então, não adianta hoje, não resolve, não funciona. E se funciona, funciona só no muito longo prazo. Trabalhar só a postagem sem pensar num impulsionamento para ampliar o alcance. Então, quem aqui hoje faz isso? Quem aqui hoje cria conteúdo de maneira intencional, pensando exatamente esse conteúdo é para atrair pessoas novas aqui para o meu perfil, porque eu preciso de pessoas novas chegando todos os dias? Quem aqui faz isso? Quem aqui hoje faz um investimento, por menor que seja por mês, para fazer com que a máquina do Instagram trabalhe a teu favor? E para fazer essa estratégia, gente, eu tô falando que você precisa fazer um post na semana. Um post na semana pensado para atrair novas pessoas. A Elaine colocou aqui: acabei de criar um novo Instagram, tenho poucos posts, vale a pena pagar? Com certeza, Elaine, com certeza. Tem um quarto item aqui que eu não falei, que eu vou falar no final, que ele é muito importante também para que a gente, antes de impulsionar, a gente faça esse quarto item.
Eu vou falar no final aqui da live, depois de explicar essas 3 etapas do processo de vendas. Mas você já pode começar desde agora, criar posts intencionais pensando na atração e já começar a fazer pequenos investimentos de forma direcionada para o público certo, para que você já vá crescendo. Só que daí vem um outro ponto, digamos assim, uma máxima que foi por muito tempo divulgada no marketing digital, que você precisa só fazer conteúdo, né? E só topo de funil, tem que atrair as pessoas e fazer as pessoas chegarem e entregar muito conteúdo. Não é assim, o jogo não é assim que funciona, né? Porque se você não estiver vendendo, não estiver tendo resultado, as coisas não funcionam. Então, não adianta eu ficar nessa questão só querendo atrair as pessoas. Eu faço um post na semana para atração, coloco lá o meu investimento, tá? De 60, 50 reais por 5 dias naquela semana. Aí as pessoas começam a chegar aqui no meu perfil. Elas começam a chegar. O que eu preciso fazer com quem tá chegando aqui? Ou com quem chegou a semana passada? Eu preciso conquistar a confiança delas. O que significa conquistar a confiança? É mostrar que eu posso ajudá-las. É mostrar a forma como eu trabalho. É mostrar os resultados que eu posso gerar para ela. É comprovar aquilo que eu tô falando. Aí a gente entra no seguinte jogo. No jogo do relacionamento. É através do relacionamento com o público que eu conquisto a confiança. E a conversa com quem tá nos seguindo, com quem tá nos acompanhando, as formas que a gente tem de conquistar a confiança, elas acontecem aí sim, nos stories ou numa live como essa. Por quê? Porque sempre que eu faço uma live, eu tô aparecendo para quem me acompanha, para quem já me segue. E eu estou aqui ao vivo, interagindo com vocês, respondendo as dúvidas, conversando com vocês. Isso é relacionamento. Eu posso optar, né? Todo mundo é obrigado a fazer live? Não. E isso também é uma coisa que eu defendo muito. Na verdade, você não é obrigado a nada, né? Você não é obrigado a compartilhar sua vida pessoal. Você não é obrigado a fazer live. Você não é obrigado a aparecer, botar a cara nos stories. Mas você precisa ter em mente que as 2 ferramentas principais para relacionamento é a live, onde sim, aí você tem que aparecer e conversar aqui com as pessoas, ou os stories, onde você pode trabalhar com texto, com imagens, pode até trabalhar com vídeo, se você quiser conversar assim, olho no olho, ajuda, mas você não precisa começar fazendo assim, não precisa ser obrigado a fazer assim. Então, tudo que eu faço nos stories e na live, o foco é conquistar a confiança. É relacionamento. Para que as pessoas entendam melhor como você trabalha, entendam melhor o que você pensa, entendam melhor a tua maneira de se expressar e de interagir, né? Quem trabalha com serviço, como eu trabalho, as pessoas em geral estão te contratando, né? Elas vão se relacionar contigo. Então, é importante que elas te conheçam para saber se, não suporto a cara dessa pessoa. Tu não vai contratar alguém para te prestar um serviço que você não suporta olhar na cara. Então, eu tenho que ter essas 2 ferramentas em mãos. Posso trabalhar com as 2 ou posso escolher uma ou outra para trabalhar. Mas eu preciso usá-las pensando que eu estou conversando com quem já me segue. E aí vem o outro detalhe. O tipo de assunto. Se na atração, eu levo conteúdos de topo de funil que falam da situação do meu público, aqui no relacionamento, eu já posso descer um degrau e falar sobre questões mais técnicas. Por quê? A pessoa começou a me acompanhar, veio aqui para o meu perfil e aqui eu vou aprofundar o assunto. Então, por exemplo, aqui hoje eu tô falando sobre o quê? Sobre uma estratégia para vender mais usando o Instagram. Eu tô detalhando esse assunto, eu tô aprofundando nesse assunto. Eu tô falando passo a passo que vocês devem seguir.
Esse é o tipo de conteúdo de relacionamento. Então, se você tem, por exemplo, uma mentoria, ou se você tem um treinamento, uma consultoria, aqui é o lugar onde você vai falar das etapas que compõem esse teu treinamento, essa tua mentoria. Você vai apresentar os conceitos novos que você trabalha. Se você tem um escritório de contabilidade, aqui é o lugar onde você vai falar mais sobre as etapas, os processos, os erros que as pessoas cometem. Mas você não está mais falando da situação, você está falando das etapas. Esse é um tipo de conteúdo de relacionamento. Por quê? Demonstra, clareia a maneira como você trabalha e mostra o teu domínio do assunto. Existe um outro tipo de conteúdo de relacionamento que é muito importante, que é o conteúdo onde você apresenta cases. Quais foram os projetos que você fez? Que resultado isso trouxe? Que transformação gerou? Elise, eu trabalho com massagem. A foto do antes e do depois é um conteúdo que mostra o resultado do que tu fez. Elise, eu trabalho com limpeza de pele. O registro de como estava a pele da pessoa antes e depois do teu processo mostra o resultado. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Elas acabam simplesmente postando essa imagem. Só posta essa foto do antes e do depois. O que tu precisa fazer para isso ficar mais interessante e mais inteligente? Você precisa contar um pouco daquela historinha. Quais foram as reclamações que a cliente chegou trazendo? Quais foram os pontos que você identificou? É uma pele que há anos não fazia limpeza, estava cheia de mancha, ou de acne, ou de cravinho, ou estava sem brilho, sem viço. O que você fez? Apliquei a técnica da limpeza assim, que tem a etapa A, a etapa B, a etapa C, e só aqui eu uso essa etapa XYZ, que tem um efeito assim, 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 que te ajuda a cuidar disso, 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 daquilo. Vocês conseguem entender a diferença de eu simplesmente pegar uma foto de antes e depois e eu contar qual era o problema daquela pele, o que eu fiz e o detalhe principal? Por que eu fiz? Que ganho aquilo traz para a pessoa? Então, esse é um tipo de case que pode ser contado de uma coisa extremamente simples como uma limpeza de pele que eu citei aqui agora. Agora, se eu estou trabalhando num escritório de contabilidade, pegando o mesmo exemplo de antes, eu posso contar o case de um cliente que estava pagando muito mais imposto, ou o case de um cliente que estava tendo um gasto exorbitante em algum ponto que na hora de fazer o balancete eu identifiquei. E isso só foi possível porque no nosso método, na nossa forma de trabalhar, no nosso processo, a gente tem as etapas A, B, C, D. Isso mostra o quê? A maneira como você trabalha e mostra o resultado que isso gera. Então esse é um conteúdo que ele pode ser um conteúdo de uma live, se você optar por fazer live. Ele pode ser o conteúdo de uma sequência de stories, se você optar por trabalhar com os stories. E eu tô falando aqui como se vocês estivessem fazendo um vídeo falando, mas isso pode estar lá em texto. Pode ser uma sequência de texto. Que inclusive também pode ir para o feed. Mas o conteúdo de relacionamento no feed, ele é um complemento. A ferramenta principal de relacionamento, ela está nos stories ou na live. Então, quem é que usa esse tipo de conteúdo de relacionamento? Quem usa hoje os stories e as lives de maneira intencional, pensando exatamente nesse conteúdo que é o quê? Para aprofundar, para continuar a conversa com quem começou a me acompanhar. Só que onde que está um problema grave? Você muitas vezes sai fazendo, né? Vou fazer live, eu vou fazer conteúdo, vou fazer aqui a minha sequência de stories e você esqueceu do quê? Da primeira etapa. E eu preciso sim ter a primeira etapa com gente chegando todo dia aqui, porque vendas é um jogo de perder gente. O jogo é de perder.
Então, eu preciso estar alimentando aqui pessoas novas chegando, os potenciais clientes chegando todos os dias, porque uma parcela muito pequena vai vir para a live. Uma parcela pequena vai ver os stories. Uma parcela pequena vai se interessar por continuar aprofundando aquele assunto. Por isso que todo mundo fala do quê? Do funil de vendas. A boca aqui, grande, e a sequência onde você vai perdendo gente. E aí eu vou para a terceira etapa. E a terceira etapa tem uma coisa extremamente engraçada. A gente tem 2 tipos de perfis no Instagram. O perfil, a terceira etapa que a gente falou do processo de vendas é eu atraí, eu me relacionei para ganhar confiança. A terceira etapa que é fundamental é o quê? Quem estava aí desde o início que lembra? Boa noite, Wilma, seja bem-vinda. A terceira etapa é fazer ofertas. Apresentar os teus serviços. E aí, nesse quesito, a gente tem 2 mundos paralelos, assim. A gente tem as pessoas que cometem um erro gravíssimo, que é o quê? Só fazer oferta. Tu entra no perfil da pessoa, só tem produto sendo apresentado e só tem chamada para compra, só tem oferta. E a gente tem o outro universo, o outro mundo paralelo, onde as pessoas não fazem oferta nenhuma. Eu cansei de fazer análise de perfil que eu não consegui nem identificar qual era o serviço da pessoa, porque não tinha um mísero post de oferta. Não tinha nada. Não tinha uma sequência de stories de oferta, não tinha um destaque de oferta. Se eu entrar hoje no teu perfil, fica claro qual é o serviço que tu vende? Tu é o quê? Me contem aqui. Tu é do mundo 1, que só faz oferta, ou tu é do mundo 2, que nunca faz oferta? Coloque aqui 1 e 2 para mim. Quem é do mundo 1, que se eu entrar lá no teu perfil, eu só vou ver oferta, eu não vou encontrar um conteúdo de atração, eu não vou encontrar um conteúdo de relacionamento. Ou se tu é do mundo 2, que só gera conteúdo e não faz oferta. Mundo 1 ou mundo 2, minha gente? Ou estão em dúvida aí? De qual mundo vocês estão? Mundo 2 ou no Wilma? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos resolver isso. Então, assim, vamos pensar primeiro no mundo 1. Por que eu não posso só ficar fazendo oferta? E não ter conteúdo de atração e relacionamento? Porque se eu só ficar fazendo oferta, eu vou fazer oferta para quem? Se eu não estou atraindo pessoas novas para o meu perfil. E eu não vou atrair as pessoas só com ofertas. É muito difícil. Em alguns mercados até funciona. Mas é muito difícil eu atrair pessoas só fazendo oferta. E daí tem um outro ponto. Por que a pessoa vai continuar aqui me acompanhando? Se não me ajuda em nada esse conteúdo, se não me ajuda em nada esse perfil. Por que ela vai continuar aqui? Então, para que a oferta funcione, eu obrigatoriamente tenho que ter pensado lá na ação e na estratégia, no conteúdo intencional para atrair pessoas. Eu tenho que ter pensado intencionalmente nas ações que eu vou fazer para conquistar a confiança delas. Quando eu apresento a oferta, é muito mais fácil dessa pessoa comprar. Muito mais fácil. Porque ela já se relacionou comigo várias vezes, ela tá aqui me acompanhando. Eu chamei a atenção dela por algo de interesse dela. E daí vamos para o mundo 2. O mundo 2 são as pessoas que nunca fazem oferta. E você precisa apresentar o teu serviço no mínimo, uma vez por semana. Porque assim, muitas pessoas falam, não faça oferta que tu vai espantar o teu público. As pessoas não vão mais te acompanhar. Se você só fazer oferta, sim, as pessoas não vão continuar contigo. Agora, se você equilibrar dentro dessas 3 esferas que eu falei, atração, relacionamento e oferta, as pessoas vão perceber valor em continuar te acompanhando. E outra, quando a gente apresenta uma oportunidade, quando a gente apresenta o nosso serviço,
Ninguém tá botando a faca na cabeça de alguém e obrigando a comprar. A gente tá simplesmente fazendo um convite. Compra quem quer. Não quer? Tá tudo bem. Então, eu não posso ir nem pro 8, nem pro 80. Mas uma vez por semana, eu tenho que apresentar aquilo que eu faço. Sem contar que o quê? Se vocês prestaram atenção quando eu expliquei o conteúdo de relacionamento, ele é um conteúdo preparatório para venda. Ele é um conteúdo de venda indireta. Porque ele tá o quê? Trabalhando o desejo da pessoa em também ter aquele resultado. Ou ele tá trabalhando o entendimento da pessoa, a clareza da pessoa de como o meu serviço funciona. Aí, Elis, mas eu vendo roupa, né? O que eu vou apresentar se eu vendo roupa? O que é um conteúdo de relacionamento para roupa? É você mostrar como usa aquilo. Quais as possibilidades, como a pessoa pode variar os looks, pode combinar, pode diversificar e aproveitar muito mais aquela roupa. Esse é um conteúdo de relacionamento. Tô ajudando a pessoa a ter interesse em comprar uma determinada blusa, porque ela vai poder usar muito mais do que só aquele padrãozinho que ela sempre usou, aquele conjuntinho que ela comprou e usa só daquele jeitinho. Eu posso também, no conteúdo de relacionamento, falar sobre os critérios que eu tenho na hora de escolher as peças que eu trago para minha loja. O cuidado que eu tenho na hora de escolher as peças. Por que eu escolho aquelas peças? Pela durabilidade? Pela tendência? Qual é o meu posicionamento nesse sentido? Islã? Se não for Islã, tu me diga aí como é que é o teu nome. A Islã perguntou aqui, como eu faço com calçado? Calçado, ele é a mesma lógica. Então, por exemplo, eu tô comprando um tênis. Eu posso usar, tu pode me mostrar que aquele tênis ele pode ser usado para fazer exercício, mas que ele fica ótimo, Islane, que ele fica ótimo para um passeio no final de semana, que ele vai muito bem com uma calça jeans ou com uma saia. Eu posso falar das ocasiões, eu posso falar de como usar, com o que ele combina, e eu também posso falar do estilo que aquilo imprime na pessoa. Então, assim, esse tênis é perfeito para pessoas do estilo elegante. Ou é perfeito para quem quer montar um look estilo casual. Então, você pode apresentar como que eu vou tirar o maior proveito possível daquele item que eu tô comprando. Tá? Essa é a maneira de fazer. Essa é a maneira de fazer. E eu posso falar daí também da questão de durabilidade, de material, de conforto. Aqui, ó, a Ilma colocou, né? Confortável. Então, esse é o tipo de conteúdo. Só que daí o que eu preciso ter depois disso? Eu preciso ter posts de oferta realmente. Compre agora, portanto, numa condição X. Ou com um desconto Y, ou simplesmente, não quero dar desconto, não faz parte do meu posicionamento dar desconto. Eu posso trabalhar com a escassez, né? Escassez de agenda, escassez de poucos clientes, escassez de numeração que eu tenho disponível. Se você não comprar agora, você corre o risco de ficar sem porque é o último que eu tenho. Quem é mulher aqui sabe, né? Quem nunca entrou numa loja de calçado, não sei se eu levo esse calçado ou não. Aí é o último da tua numeração. Qual é o gatilho que aciona na tua mente? O da escassez. Se eu não comprar agora, eu vou perder. Mas o gatilho da escassez, ele só funciona se eu percebi valor antes. Se eu percebi a usabilidade antes. Isso é um exemplo legal, esse do tênis, do calçado, porque assim, o que se faz numa loja física, e isso vocês têm que ter em mente, tá, gente?
O digital, ele é uma ferramenta. O digital, ele é um meio que ele replica o processo de vendas da vida real. Então, a mesma lógica que você tem numa loja física, você tem que ter aqui no digital. Uma loja física não tem que ter uma fachada para as pessoas saberem que aquela loja existe? Ou você escolhe a tua loja num lugar que passa muitas pessoas, ou você vai divulgar, panfletar, fazer rádio, carro de som, para que as pessoas venham até ela. O teu Instagram é a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Você precisa trabalhar para que as pessoas cheguem até o teu perfil. Quando elas chegam na loja, elas não precisam conhecer, entender, pegar, ser muito bem atendida, ter alguém conversando com elas, alguém respondendo elas. E não tem todos esses gatilhos de é a última peça, ou se você levar agora eu te dou um desconto X, ou olha, pra você eu consigo fazer numa condição de pagamento diferenciada. Essa é a lógica aqui do digital. E daí no momento que você tem a clareza dessas 3 etapas e você planeja o teu conteúdo, planeja as tuas ações de maneira intencional, tendo essa consciência que tô fazendo essa etapa aqui para atrair as pessoas para cá. Tô fazendo essa etapa aqui para conquistar a confiança. E agora eu vou fazer uma oferta. E vou fazer a oferta usando esses elementos certos. Quando você trabalha dessa forma, você põe a maquininha para girar. E você para de fazer várias ações aleatórias. Você começa a fazer com que as coisas se casem, para que as coisas se conversem, para que elas comecem a se somar. E aí sim você consegue vender. Porque se você não faz as 3 etapas, se tu faz só a última, ou só a primeira, ou também tem uma parcela de pessoas que fazem só do meio, a coisa não roda, não gira. Então, meu convite para vocês é: olhem para o Instagram de vocês hoje, olhem para a maneira como vocês estão produzindo conteúdo. Eu vi que teve algumas pessoas que pediram exemplos aqui para algumas áreas, eu já vou dar, tá? Deixa eu só passar essa parte aqui. Olhem para o Instagram de vocês, para os conteúdos que vocês estão produzindo e pensem se vocês estão agindo desta maneira, seguindo essas 3 etapas. Isso é o que vai trazer resultado. Se uma delas falhar, a venda não acontece. Se uma delas falhar, tu não vai ter resultado. Não vai dar certo. E se você só postar o conteúdo e ficar rezando para que ele apareça, para que apareçam novas pessoas, dificilmente você vai conseguir. É preciso ter um investimento mínimo. A gente está falando de vendas, a gente está falando de negócio. Se quando você tinha um negócio físico, qualquer coisa que você fosse fazer, uma panfletagem que você fosse distribuir no condomínio na frente, na rua, você não tinha que pagar para produzir aqueles panfletos? A ferramenta do Instagram é gratuita. Tu não precisa pagar aluguel para estar aqui. Tu não precisa investir para reformar ou para construir. Mas você precisa investir para aparecer. E isso te faz o quê? Economizar o teu tempo e acelerar os teus resultados. Então, pensem nesse processo. Avaliem isso. E antes de eu responder todo mundo aqui e dar os exemplos das outras áreas de lingerie, depilação a laser, tem mais um item que é muito importante. Alguém me perguntou lá no início, eu não lembro o nome agora. Perguntou assim: eu tenho poucos posts, eu já posso começar a impulsionar para atrair pessoas? E eu falei que sim, né? Se você tem ali um mínimo de 3 postagens, você já pode começar a fazer isso sem problema nenhum. Mas tem um detalhe fundamental. Antes de receber visita na tua casa, você precisa organizar a casa. Você precisa estar com a estrutura do teu Instagram muito bem preenchida, muito redondinha e também de maneira intencional, para que quem chegue aqui entenda o que você faz, entenda como você faz e para quem, e queira ficar. Para dizer assim: acho que tem coisa para mim aqui.
acho que vale a pena eu continuar aqui acompanhando esse perfil, porque ela tá falando pra mim, ou tá falando de um assunto que me interessa. E como organizar cada um desses itens, como fazer essa estruturação, é o que eu vou ensinar na aula de segunda-feira, até porque a nossa live aqui já tá ficando mais longa. Toda segunda-feira, 17 horas, eu faço uma aula gratuita no YouTube. Aula mesmo, aulão, tá? É um aulão de marketing digital. Nessa aula tem slide, tem passo a passo, é conteúdo mesmo, né? Conteúdo denso. E na aula de segunda-feira, eu vou ensinar como que vocês devem estruturar o Instagram de vocês. Todos os detalhes. O que fazer, que informação colocar, como organizar a bio para que a bio ajude para que as pessoas continuem te seguindo. Como organizar os destaques para que eles te ajudem a vender, te ajudem já a começar a se relacionar com quem está chegando. Cuidados que vocês têm que ter com foto, com nome. Então, eu vou falar de tudo isso, tá? E vou passar como se fosse um grande checklist. Todo mundo ama análise de perfil aqui, né? Como se fosse um grande checklist para que vocês possam fazer uma autoanálise de perfil de vocês para entender o que pode não estar funcionando bem ali, o que precisa de ajuste e ensinar como que vocês arrumam, tá? Segunda-feira, 17 horas, no YouTube. Quem quiser participar dessa aula, e eu recomendo que vocês participem, né? Porque acontece toda segunda. Digita aqui nos comentários mesmo. Coloca assim, aulão pro, tudo junto. Eu vou digitar aqui para que vocês possam ver como é. Aulão pro. E daí vocês vão receber o link e os avisos dessa aula, tá? Então digitem aí aulão pro e vocês recebem o aviso da aula. Toda segunda, tá? Toda segunda, sempre gratuita. É um puta aulão. Obrigada, Mel. Obrigada pela ajuda. Vai chegar o linkzinho com o aviso. Vamos lá. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Como que eu posso trabalhar o conteúdo para... A gente teve calçado. E a gente teve lingerie. E a gente teve depilação a laser. Então, vamos lá. Se eu vendo lingerie, a primeira coisa que eu tenho que pensar é lá no meu conteúdo de atração, certo? A mulher, quando ela tá pensando em comprar lingerie, ela pode estar... E aí vai depender do produto que você vende. Então, o teu produto, ele é um produto que ele gera conforto, ou ele é um produto que, de repente, deixa a mulher mais sexy, mais segura. Então, você primeiro tem que olhar para aquilo que você vende. E entender aquilo que eu estava falando lá no início. Qual é o problema daquela pessoa? Então, não, é uma lingerie que disfarça a barriga, que ajuda a afinar a cintura, que ajuda a modelar o corpo. Então, o conteúdo de atração, eu não vou falar da lingerie. Eu vou falar do efeito que a lingerie que eu vendo causa na pessoa, tá? Esse é o primeiro ponto. O meu conteúdo de relacionamento... eu vou falar sobre os atributos da minha lingerie. Vou falar sobre durabilidade, ou vou falar dos efeitos do material no corpo, das vantagens que ela tem de marcar ou não marcar, de acentuar isso ou acentuar aquilo, ou deixar mais sexy. Eu posso falar para quais ocasiões ela é perfeita. Dependendo do tipo da lingerie, eu posso falar também sobre formas de uso, né? Hoje a gente tem sutiãs, por exemplo, maravilhosos. Dá para usar como top, dá para usar com a camisa mais aberta. Aquela que é perfeita para usar com vestido de festa. Então, você vai explicando as vantagens e a usabilidade daquilo. E, por fim, lá nos de oferta, você vai apresentar a vantagem de comprar naquele momento. Seja um pacote que você fez, né, para aquele período, seja um desconto, seja uma condição facilitada, seja uma queima de estoque, seja o lançamento de uma coleção nova, de algo novo que chegou. Então, você trabalha nesses 3 estágios. Depilação a laser, né? Depilação a laser é a mesma coisa. Na atração,
eu não vou falar da depilação a laser. Na atração, eu vou falar dos ganhos que a depilação a laser tem. Inclusive, foi a melhor decisão que eu tomei, foi ano passado, não, ano retrasado. Eu fiz depilação a laser. Gente, é vida. É vida. Né? Depilação a laser é tudo de bom. Quem não fez, faça. É um investimento que vale a pena. Mas assim, você vai falar o quê? Dos ganhos, né? De não precisar mais se preocupar com os pelos, não ter que ir no salão todo mês. Tipo, o que me moveu a fazer? Era um saco de 15 em 15 dias, ou uma vez por tinha que ir pro salão gastar um tempo lá depilando, sofrendo com dor lá com cera quente. Ou então a questão da Gillette, que engrossa. Né? Então você precisa falar dos ganhos que a depilação a laser traz. E aí apresentar a depilação a laser como o caminho para isso. Convidando as pessoas para te seguirem, para saberem mais sobre esse assunto. No conteúdo de meio da depilação a laser, o que você tem que fazer? Você pode falar de mitos e verdades. Por quê? Tem muitos mitos. É um processo que para você pode ser óbvio, porque você está no meio, você trabalha com isso, você conhece isso como ninguém. Mas a grande massa, a grande maioria das pessoas tem dúvida. Dói, não dói? Nunca mais preciso fazer? Faço uma vez só? Quantas sessões? Se eu fizer uma sessão, acaba tudo? Serve para todo mundo? Serve para quem tem muito pelo, para quem tem pouco pelo? Então, esclarecer esses mitos. Outro ponto, comparativo. Compara as vantagens da depilação a laser frente às outras alternativas do mercado. Então, hoje eu vou fazer com Gillette, na outra semana eu vou fazer com cera quente. E você vai esclarecendo. Além do quê? Dos cases. Que eu falei antes lá do exemplo da limpeza de pele. É o mesmo case, é o mesmo tipo de conteúdo que você pode aplicar. Então, você tira lá o registro de uma pessoa que começou a fazer depilação a laser hoje. E fala quais foram os fatores que trouxe ela até você. Depois você vai lá e fala do processo no final daquele tratamento e o como foi feito. Vai lá e apresenta qual é a máquina que você usa, quais os cuidados que você tem, sei lá, se usa algum gel para diminuir a dor, ou se a tua máquina é mais potente, se no teu procedimento tem alguma coisa diferente, né? Então explica sobre isso, fala sobre isso e vai o que depois? Fazer as ofertas. Agende agora, só vaga para mais uma pessoa na próxima semana. Trabalha com a urgência do próprio tempo, né? Tipo, questão de verão e inverno. Né? Então, faça esse mês, porque no verão tu já vai estar zerada, sem precisar depilar mais nada. Então, falar sobre essas coisas. Usar gatilhos de escassez na oferta. Eu vou fazer uma live pra vocês só de oferta, porque assim, de oferta, minha gente, tem muita coisa que dá pra gente conversar ainda. Mas meu objetivo agora é que vocês entendam essa lógica que vocês precisam ter em mente. Atração, relacionamento, oferta. Atração, relacionamento e oferta. Além do fato de deixar a casa arrumadinha e bonitinha, que eu vou explicar na aula de segunda. Certo, minha gente? A Elaine colocou, faço quadros porta-maternidade. Como assim? Quadros para a porta da maternidade? É isso, Elaine? Eu acredito que seja isso, né? Aqueles quadrinhos com o nome da criança para a porta da maternidade. O que você tem que falar? Atração. Você precisa falar com essas mães. Então, assim, como se preparar para o momento do parto? Itens que você tem que ter organizado 1 mês antes, 2 meses antes do nascimento, na semana prevista para nascer. Então, você vai falar sobre este momento com as mães. Por quê? Mãe mesmo tá muito interessada em querer saber sobre tudo que diz respeito à maternidade. Tudo que diz respeito. E aí você vai incluir o quê no quadro, lá no item? Você vai incluir o teu quadrinho. E aí, no meio, você vai fazer o quê? Você vai mostrar os quadros que você fez.
Você vai falar de quanto esse momento é importante, da lembrança, de como esses cuidados depois vão ficar registrados na memória dela. E vai mostrar muitos exemplos do que você fez. E você vai explicar por que o teu é diferente. Ele é personalizado? Ele é de algum material específico? Ele é feito com algum cuidado? Qual o diferencial que você tem aí? E por fim, você vai fazer as ofertas. Quem contratar essa semana, promoção de Dia das Mães. Você pode apresentar esse quadro como um excelente presente para um chá de bebê, para um chá de fralda. Então, você também pode falar de chá de fralda. Chá de fralda, chá de bebê, né? Muda aí, acho que de região para região. Você também pode falar sobre este momento do chá de fralda. E lembrar o que você pode pedir, o que é de bom tom pedir, como organizar. E aí apresentar o teu produto dentro desse universo. E ter as ofertas diretas com uma condição especial para ser comprada naquele período. Né? Então você cria o fluxo completo. Gira a roda. Ficou claro, minha gente? Me digam aí se ajudou vocês esse conteúdo de hoje. Me digam aí se gostaram, se entenderam a lógica desse processo. E principalmente, né? Reforço o convite para virem para o aulão de segunda, toda segunda sagrada, 17 horas tem aulão lá no YouTube. Quem ainda não digitou aqui, digita aulão Pro para receber o link, para receber todos os avisos das aulas. Toda quarta-feira, 19h09, eu tô aqui trazendo um reforço de conteúdo também, para conversar com vocês, para dar exemplos, para a gente bater um papo sobre marketing digital. Então, já reservem agenda, quarta-feira é dia para dar aquele gás na semana, né? Porque às vezes a gente começa segunda empolgado, e eu sei que falar de marketing, falar de vendas, de marketing digital, nem sempre é agradável para todo mundo. Muitas pessoas começam as ações, mas acabam desanimando no meio do caminho. Então, quarta-feira eu tô aqui para dar uma injeção de ânimo, porque eu garanto para vocês, funciona para todo mundo, tá? O digital funciona para todo mundo. O digital não precisa ser aquela loucura de tu passar horas e horas e horas criando coisas e mais coisas e mais coisas, né? A gente tem um universo com muita confusão. E o que a gente precisa fazer é entender o que a gente está fazendo. É ser muito mais estratégico e intencional, tá? Isso que é o importante. Gostou, Nilda? Muito bom. Por nada, Catarina. Obrigada, bom te ver aqui. Elaine, achou muito bom. Ajudou, Slane. Que bom, minha gente. Fico muito feliz. O objetivo aqui é esse mesmo. É trazer conteúdo para vocês. É principalmente fazer com que vocês entrem em ação. É clarear as coisas para que vocês entrem em ação e coloquem em prática. A gente está aqui falando do ponto fundamental para você ter sucesso, que é vendas. Se você não conseguir vender, o teu negócio não fica de pé. Se você não conseguir vender, você não vai ter dinheiro para realizar os teus sonhos. Você não vai ter dinheiro até mesmo para ajudar outras pessoas. Então vocês precisam e devem botar energia nisso, em aprender a vender. E não tem ferramenta melhor hoje para fazer essas vendas, mais acessível, mais democrática e que funciona melhor do que o digital. E eu tô aqui para ajudar vocês nessa missão. Certo, meu povo? Um bom restinho de semana aí para todo mundo, uma boa quinta, uma boa sexta e ó, até mais. Tchau!